César, Manda, tem convidado aí? É isso que tu vai falar? quer conversar com o convidado, César? Abrir com ele? Vamos dividir a tela, tá com a gente? Manda, Cezinha. Quem é que tá com a gente aí? Vou colocar no vídeo bem bonito lá, vai aparecer na tela. Deixa eu ver o cara. Conversar. Olha aí, rapaz. Itamar, tá me escutando bem aí, meu parceiro? Tá escutando? Tô escutando bem, César. Tô escutando bem. Som chegando bem. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, César? Boa noite, César. Boa noite, Daniel. É uma satisfação poder estar participando do programa de vocês aí. A gente acompanha de longe, mas é uma alegria hoje. Foi possível a gente poder participar e tô bem feliz por esse convite, honrado por esse convite, e é uma satisfação enorme vê-los, né, e poder participar desse programa. César, e o nome do Itamar é sempre comentado aqui na nossa região, né? O pessoal não esquece Itamar, e de longe a gente está sempre acompanhando o trabalho de Itamar. E eu gostaria que você falasse dessa sua última passagem, né, Itamar? Você teve no Santa Cruz, um projeto muito bacana que começou, mas acabou sendo interrompido. Conta pra gente dessa tua trajetória no Santa, por favor, Itamar. Daniel, eu vim para cá faz um ano e meio, né? Um ano e meio que eu tô aqui em Recife. Então, eu vim para Santa Cruz, foi uma decisão difícil de vir, porque o Santa Cruz só tinha o estadual, né? Não tinha mais nada, somente o campeonato estadual. Como eu tinha trabalhado aqui em 2020, o mesmo diretor que me convidou em 2020 me convidou novamente, me fez um convite. E eu estava no Azures, aí no Paraná, tinha acabado de chegar no Azures, mas aí o Santa Cruz pagou a multa rescisória e me trouxe aqui para Recife. E aí nós conquistamos no estadual a vaga para a Série D, para o Santa Cruz, que está disputando esse ano. E só que eu tinha um contrato de um ano, né, de um ano e pouco, um ano e meio. Mas quando terminou o estadual, não tinha mais competição, né, só tinha a Série D para o próximo ano, que no caso é esse ano. Eu cheguei aqui em 2024. E aí aqui tem o time, o Retrô, né, que é aqui de Recife. Aí eu recebi um convite do Laércio, o presidente do Retrô, para disputar a série D pelo Retrô. E como os dois presidentes se conhecem, acabaram entrando num acordo, e eu fui meio que, não existe isso para treinador, mas mais ou menos foi isso, fui emprestado Santa Cruz para o Retrô. Aí nós ficamos 7 meses no Retrô, trabalhando na Série D, alcançamos o acesso para a Série C e depois nós fomos coroados, eu falo nós porque é um trabalho conjunto de todos, né? E depois nós fomos coroados com o título brasileiro da Série D, né? Que para mim é um dos campeonatos mais difíceis que existe. Temos a Série A, B, C e D, mas a A são 20 clubes, a B 20, a C são 20, mas a Série D são 64 equipes e você não sabe nem com quem você vai se encontrar pela frente, né? Então é um campeonato muito difícil, em relação a campos, onde você vai jogar, não tem VAR, então a dificuldade é enorme. E aí esse título foi muito importante, né? Para o Retrô, para a carreira da gente. E aí depois disso, mesmo com o convite do Retrô para eu permanecer, eu tinha um contrato com o Santa Cruz, eu retorno para o Santa Cruz, conquistamos a vaga para a Série D novamente, fomos a melhor campanha do Campeonato Pernambucano, alcançamos também a vaga para a Copa do Brasil do próximo ano, e nesse período chegou a SAF, né? Vai fazer acho que 50 dias, mais ou menos isso, onde eu saio do Santa Cruz, né? E o Santa Cruz vai fazer uns 50 dias, mais ou menos, que eu saí do Santa Cruz, pela chegada dessa empresa, mudança de planos, né? E saiu toda a comissão, né, que tinha vindo comigo. E coisas naturais, é processo do futebol, né, coisas que a gente sabe como é que funciona e a gente sabe que isso no futebol é normal, né. E passado isso, agora eu estou, como eu tenho um módulo, me formei na CBF, né, na Academy, eu passei nesse período aí estudar e dar algumas aulas, né, como foi agora na Ilha do Retiro, ao convite da CBF, algumas aulas por live, outras presenciais, como foi na Ilha do Retiro agora, 2 semanas atrás, e aguardando, vendo muitos jogos, né, porque é importante você acompanhar muitos jogos em todas as divisões, né, e aguardando, né, retornar ao trabalho, que creio que, se não for ainda essa semana, mas na próxima a gente deve estar
retornando ao trabalho novamente. Bacana, que é isso? César. Bela história. Cara, tu vê, ó, tem uma pergunta pra ti. Ela veio lá da França, hein? Vamos ver se tá de boa memória. Opa. Agora a camisa bonita, isso aí, hein? Não deve falar português essa camisa aí. Depois tu me conta aí separado, porque... O que tu acha, Daniel? Fala brasileiro essa camisa aí? Rapaz, essa camisa ali, eu acho que era da... Essa camisa era ali da... Você lembra quando tinha a Paulo Têxtil? Claro que eu lembro, pô. Naquela época ali, rapaz. Só que só que é daquela época, só que a gente cuida, lava, passa, é isso. A camiseta social dura bastante tempo, né, Itamar? É verdade. Eu tenho minha camiseta de formatura do colégio com 16 anos, ainda que eu uso ainda. Ainda bem que cabe, né? Ó, olha que legal, cara. E é da França mesmo, hein? Uma curiosidade, não sei se ele vai lembrar. Itamar foi meu treinador quando eu tinha 8, 9 anos. Ele e o professor Tussi. Ah, seu Tussi querido. Quem não conheceu o seu Tussi, hein? Nossa. Um querido. Ouro Verde. Treinador no campo do Tabuão. Ótima lembrança e muito aprendizado. Abraço, Daniel Cezinho Itamar. O William Secato, que tá na França, meu querido. Jogando futsal lá. William Secato, rapaz. Eu me lembro do William Secato, bem, me lembro sim. Ó. Tá me lembro dele, rapaz. Me lembro dele. Ele ia treinar lá no Tabuão, era eu, seu Tussi tinha um Del Rey na época, né? Seu Tussi faleceu. Me lembro dele, me lembro de... Olha, é muito difícil eu não lembrar de todos aqueles meninos, até porque eu tenho uma foto guardada, né? De todos aqueles meninos que depois, hoje são homens, né? Homens, alguns foram para o futebol, outros foram para empresas, né? Então eu guardo uma foto com o seu Tussi, com os atletas, né? Até nós tínhamos o masculino e também treinávamos o feminino também, né? Então eu guardo aquela foto com o maior carinho, porque foi depois do Avaí, foi o último clube que eu joguei, foi a primeira coisa que eu fiz, foi abrir uma escolinha, que foi no Ouro Verde, né? Que o pessoal do Ouro Verde me cedeu, e depois a gente foi lá para o Tabuão, lá dentro, né? Trabalhar lá no Tabuão. Então eu guardo com o maior carinho a lembrança desse pessoal e são coisas que marcam na vida da gente, que a gente não tem como esquecer, né? Que legal, cara. Ô Itamar, tu subiu vários times aí. Conta um pouquinho aí. Eu tava até comentando em off aqui com o Daniel, lembramos de algumas conquistas. Alguns projetos que você ajudou a concretizar também, né? De acesso, né? Fala um pouquinho pra gente. Olha, César, eu sempre sou muito grato a Deus, né? Porque se Deus não nos concede vida e saúde, nada a gente consegue, né? Então, vocês estavam falando agora há pouco, vai começar o frio, vem gripe, vem febre, então uma dor de dente, uma dorzinha na ponta do pé, uma gripe, uma dor de cabeça, tudo atrapalha. Então eu agradeço a Deus que sempre nos deu saúde para trabalhar, né? Isso é importante. E as pessoas que sempre estavam do meu lado. E eu me preparei muito para isso, sabe? Eu me preparei muito para seguir nessa área de treinador, que é a gestão de pessoas, né? Eu vejo que o treinador hoje, uma das coisas principais é você gerir grupo, ter a gestão de pessoas, né? Porque você encontra 30, 40 atletas no teu clube, onde você tem que gerir isso. 11 desses atletas gostam muito de você, alguns nem tanto, outros te odeiam, né? E você tem que saber administrar isso e colocar todo mundo no mesmo barco e remando para o mesmo lugar, né? Então, gerir pessoas é difícil, né? Então, eu me preparei muito para isso e continuo me preparando, porque eu acho que isso é um dos fatores principais, junto com as atitudes. Porque não adianta eu ter uma voz eloquente ou falar bonito, isso não adianta nada para atleta. O que você tem que ter é atitude, responsabilidade naquilo que você determina, né, e ter as atitudes para que eles possam, eu possa realmente cobrar, e baseado naquilo que a gente pratica, né, nas atitudes no dia a dia, naquilo que a gente procura compartilhar com eles para que eles possam crescer e evoluir, né? Então, e explicar sempre para o atleta que as cobranças não são por você cobrar. Eu sempre coloco isso para o atleta, né? As minhas filhas, um exemplo que eu dou da minha filha um dia chegou em casa com a média do colégio 9, né? Era 9, Aí passa um tempo, ela vem com uma nota 8, né? Aí eu me lembrei do Bernardinho que fala disso. E eu, na época, faz muitos anos, eu falei isso para ela. Eu falei, olha, nota não é boa, mas pai, 8 é bom. Eu falei, não é.
você me deu um boletim que a tua média foi 9, então dali para mais, né? Não pode ser dali para menos, né? Se tu de 9 foi para 8, você decaiu. Mas, pai, você é exigente. Eu falei, não é exigente, você tem a capacidade, é que você em alguma coisa você deixou de fazer. E o atleta da mesma forma, quando a gente cobra, é para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele chegue mais próximo daquilo que ele pensa, dos sonhos dele, né? E, claro, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então há uma diferença grande de um jogador de futebol e de um atleta profissional. Há uma diferença muito grande. E as conquistas que a gente teve, voltando à sua pergunta, foi isso, quando a gente encontrou um grupo e o grupo rema para o mesmo lado. Então, eu me lembro de muitas coisas que a gente conquistou, que eu fiquei muito feliz, né? Eu me lembro do primeiro 2004, né? 2004, quando a gente foi campeão no Juventus, né? Ali começou uma trajetória para mim muito positiva. A gente foi campeão numa segunda divisão, mas logo em seguida a gente já foi vice-campeão do Campeonato Catarinense, né? O Criciúma foi o campeão, nós fomos o Juventus foi o segundo, né? Naquela época do primeiro turno. E ali começou, né? Trajetória de clubes, né? Aí tivemos o acesso para a Série C com o Brasil de Pelotas. Fui 2 vezes campeão com o Novo Hamburgo, né, na Copa Rio Grande do Sul e também na Recopa. Depois nós fomos campeões no Operário do Paraná em 2015, que fazia 103 anos que o Operário não era campeão, foi a primeira vez que foi campeão, então foi algo que marcou muito, né, na carreira da gente. Como não estou dizendo que a importância foi menos ou mais das outras conquistas, mas algo que marca, né? São 103 anos que um clube não conquista, e você chega, o grupo de pessoas chega e conquista, então é muito importante isso, né? Depois a gente fui para o Botafogo da Paraíba, onde a gente foi campeão também paraibano, e tivemos a melhor, de toda a história do Botafogo da Paraíba, foi a melhor Copa do Brasil. Nós fomos eliminados pelo Palmeiras já nas oitavas, né? Na época que o Cuca era o treinador do Palmeiras, então perdemos lá na Aliança nessa parte 3-0 e vencemos na Paraíba por 2-0, né? Então foi algo assim, um jogo muito emocionante, algo que marca, né? Depois nós tivemos o bicampeonato no Cuiabá, a gente foi bicampeão cuiabano invicto, também algo que não aconteceu mais, né? E tivemos o acesso também da Série C para a Série B e o vice-campeonato da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, no Cuiabá também foi 2 anos e pouco que eu trabalhei com o seu Aaron Dresch lá e com o irmão dele, foi algo importante, né, na carreira da gente. Depois foi o título lá com o Paysandu, que também é algo que marca, né, que é uma equipe grande, né, do futebol brasileiro. E depois acabaram vindo outras conquistas, outros acessos, né, que a gente às vezes tem que parar para pensar, né, mas a gente tem que agradecer sempre tudo a Deus, né. Eu estive 2 anos aí no Concórdia, 2 anos numa equipe que não tinha muito investimento, mas o Concórdia, nos 2 anos nós conseguimos o acesso para a Série D e terminamos na semifinal eliminado pelo Brusque, né. Então, uma equipe como o Concórdia, né, pelo investimento que tinha, foi algo que não foi conquistas, mas foi acesso, que é importante. Aqui no Santa Cruz, né, esses acessos aí para a Série D e para a Copa do Brasil marca, né, para o torcedor daqui marca, para mim também. O título brasileiro com o Retrô, sem dúvida, no Brasil só tem 4 campeões, eu sempre falo isso, tem o campeão da A, da B, da C e da D. Então eu fico muito orgulhoso de ser o campeão da D, né? A gente fica feliz por isso, orgulhoso por isso. E outros que a gente às vezes assim acaba esquecendo, né? Mas foi tudo coisas importantes, né? Que cada acesso, cada conquista a gente valoriza muito, eu valorizo muito. E divido isso com a comissão técnica, divido isso, claro, com os atletas, que eles são os responsáveis por conquistar isso dentro do campo. Compartilho isso com a diretoria, porque eles são as pessoas que levam o clube, né, que fazem o gerenciamento, né, do dia a dia do clube, né, e também, claro, né, do torcedor, né, o torcedor que vai a campo, que compra seu ingresso, que incentiva, né. Há alguns lugares com menos torcida, outros lugares com muita. Aqui no Santa Cruz, por exemplo, cada jogo a média é de 30 mil pessoas, né, aqui no Santa Cruz. E já tive lugares que você vai que a média é 1.000 pessoas. Então, mas independente de torcida,
Não muda é o prazer de você conquistar, o prazer de você fazer parte de um projeto vitorioso, independente de torcida, independente de clube, né? Mas cada conquista, por exemplo, como Santa Catarina esse ano. Santa Catarina honrou a nossa cidade, né? Ao chegar onde chegou, a conquistar a vaga para a Série D, eu como rio-sulense, né? Nascido em Tupuranga, mas rio-sulense, né? Criado em Rio do Sul, mesmo de longe ficava torcendo, vendo jogos, acompanhando e muito orgulhoso. Aí quando eu chegava no clube, aí eu falei, olha, quem está lá na semifinal lá é o time da minha cidade, é Rio do Sul. Eu falei, não, é Santa Catarina da minha cidade, Rio do Sul. Quer dizer, você fala com orgulho, porque você sabe, né, de onde tudo começou, né? Lá no Juventus, do falecido Sérgio Rodrigues, que era o delegado, o Dr. Roberto Schultz, o Raul Ferrari, naquela época, né? Quando começamos, né? Então você sabe toda a trajetória e ver o Santa Catarina hoje chegar na posição que chegou, a gente se alegra, né? Então, eu estou dizendo isso para vocês verem e mensurar como é importante cada conquista que a gente obtém, né? A gente fica muito feliz e compartilha com todos, como eu sei que vocês aí estão felizes, né? Pelo trabalho excelente aí que o Santa Catarina produziu. Show. Itamar, aproveitando que você falou da época do Juventus, citou alguns nomes, quero te mandar um abraço aqui, ó. O Álvaro Sala tá acompanhando a gente, também tá mandando um abraço especial para você, né? E lembrando que você foi treinador também, nossos juniores do Atlético Alto Vale, também numa época muito positiva aqui do nosso Atlético Alto Vale. Tá mandando um abraço especial para você. Um abraço pro seu Álvaro, ele me ajudou muito. Muito obrigado, seu Álvaro, na época, né? Às vezes não tínhamos onde treinar, seu Álvaro ajudava, né, a ver algum local, era campo, era areia, então não esqueço dessas pessoas, não posso esquecer, né? Seu Raul Ferrari, por exemplo, seu Raul Ferrari saía comigo, nós íamos para a Agronômica, Trombudo Central, buscar laranja, frutas para dar para os atletas, né? Então, pessoas assim que marcam, né? Marcam o trabalho onde a gente começou, né? Então, não tem como essas pessoas aí, se eu for falar, eu vou esquecer nomes, né? Mas, sem dúvida, foi uma época muito especial, né? De aprendizado, né? E onde a gente tem orgulho de ter passado e participado. A gente tem duas situações aqui, eu não sei se tu vai conseguir ver aí. Mas a primeira delas, o pessoal mandou uma foto aqui, a gente vai colocar na tela e o César vai explicar. Vai lá. Essa foto eu acho que tu conhece bem, né? Não sei se tu tá conseguindo ver aí. Tobias, consegue colocar em tela cheia, Tobias? Isso. Essa foto aqui é a que eu te falo, do seu Tussi. Exato. Não tá para me ver muito aqui, ó, mas eu consigo aqui ver o seu Tussi de boné e os meninos que começaram a trabalhar comigo aí, que começaram a trabalhar conosco. Essa foto aqui, ela não tá bom. Exatamente. E o pessoal tem a oportunidade de... Aqui tá, irmão. Aqui tá na beiradinha, aqui embaixo, aqui tá... Isso, aqui embaixo, o primeiro aqui debaixo de mim, aqui com a camisa amarela, azul, esse aí é o André, o irmão do Fava. Olha aí, Tite, lembra? Eu lembro, claro que eu lembro, pô. Isso. Ô, Itamar, e o então pessoal aí... tem a oportunidade... Desculpa, o pessoal tem a oportunidade de ver com um pouquinho de cabelo ainda nessa foto aí. Aí já tinha mais cabelo, César. Depois os atletas vão fazendo e a gente perdeu o resto do cabelo que tinha. Verdade. Ô, Tobias, eu mandei outra foto pro Tobias também, sem conseguir colocar já na sequência. É uma recordação que até o Álvaro Sala mandou aqui, do Itamar. Mas daqui a pouco, assim que o Tobias estiver à disposição ali, a gente já coloca no ar. Itamar, tu falou todo esse currículo, né? Com acesso, com título. Já tá aparecendo na tela ali também. Não sei se tá conseguindo ver. Rapaz. Isso, Tô conseguindo ver seu Álvaro aí. O seu Álvaro tá com a mão assim, né? Seu Álvaro. Isso. Exatamente. Tá dando entrevista e você tá do lado ali com a nossa linda camiseta. Que saudade do nosso Atlético Alto Vale, essa camiseta vermelha, coisa mais linda do mundo. Sabe que... Pode falar, Itamar. O seu Álvaro, desculpa, nessa época aí, seu Álvaro tinha uma quadra de areia lá dentro, ali dentro nas Canoas, lembra? Uma quadra de areia. Sabe o que tem hoje ali? Um campo de suíço. Não. Um campo de suíço e todo sábado à tarde. Todo sábado à tarde o pessoal joga ali, cara. E quem comanda? Um tapete, adivinha quem cuida? Seu Álvaro. Exato. Tapetaço, cara. Que bem, quando vier aqui, né, vamos lá visitar. Quando tu vier quando a gente não tinha...
quando a gente não tinha onde treinar, ele cedia o campo de areia lá pra gente trabalhar lá, treinar lá. Pô. Obrigado, Paulo. Obrigado aí. Show. Cara, tem muita gente aqui. Jeremias tá mandando um abraço pra você. O Jeremias do futsal tá mandando um abraço. Seu trabalho. Tem muita gente por aqui. O Jeremias era craque, né, no futebol de salão, né? Como atleta e depois, né, como comandante, né? Uma pessoa que eu tenho muita admiração. Ô César, bem rapidinho aqui, ó. O Nelson Assis tá com a gente e tá dizendo aqui, ó, me orgulha ter conhecido o Itamar ainda moleque, no campinho do Nelson Jean, no bairro Bremer. Tá mandando o Nelson Assis aqui, ó. Campinho do Nelson lá no Bremer. Eu joguei muito lá, rapaz. Lá hoje é tudo. Pela última vez que eu estive aí, eu passei lá, é tudo loteamento. Mas atrás do seu Nelson lá, né? O seu Nelson é da farmácia que ele fala. Atrás tinha um campinho de Suíça, sábado à tarde a gente ia jogar lá. Era muito bom, né? Muito, muito bom. Então me lembro dessa época. Jogou lá, César? Claro, jogamos lá sim. Mais de uma vez. Isso, era na frente, na época tinha Metal Ciclo do Milton Lopes, lembra? Isso mesmo. Bem isso mesmo. Isso. E ali na frente também tinha uma quadra de cimento, aonde eu comecei a jogar bola descalço. Imagina como é que era a sola do pé, César. Tem mais uma pergunta muito legal, Daniel. Eu tô furando teus convidados. Não tem problema, pode mandar. Mas é do presidente de Santa Catarina. Olha só a pergunta que ele tá te fazendo. Antes eu quero dizer que o Anderson Esgara disse que nos bons tempos do Atlético que você trabalhava ali, ele era gandula. Que legal. Pra tu ver nossa audiência aí, muito legal. E o Anilton, presidente do Santa, perguntou pra você assim, Itamar, você já tem uma camisa do Santa Catarina? Vai presente por aí, olha aí, ó. Não tenho, não. Aliás, eu fiquei feliz porque eu enviei uma camisa para ele. Eu sei que acho que ele recebeu. Pelo que eu sei, me falaram que ele recebeu. Eu enviei uma camisa do Santa Cruz para ele. Até pelo que eu sei, ele recebeu. Até me mandaram uma foto. Só confirma com ele, César. Mas eu creio que ele recebeu. Não é possível, a camiseta do Santa tá chegando no Rio de Janeiro, não chegou. Ô, presidente, tu já foi meio mais ativo, presidente. O que é isso? Como é que tu. E assim, ó, a gente tá aqui do lado do Anilton, né? Quando a gente fala do Itamar, será que o pessoal fica perguntando pra ele, será que tu vai conseguir. O hominho dele brinca, chega a brincar quando a gente fala o nome do Itamar Chung perto dele. Mas ele tá te perguntando aqui, eu vou defender o Anilton aí. Claro que sim. Tá te perguntando aqui se tu tem uma camisa do Santos, porque possivelmente ele vai te mandar uma, né? Não tenha dúvida disso. Só passa o tamanho aí, fala o tamanho da tua camisa. Rapaz, a camisa que ele mandar pode ser PMG. Eu vou fazer um quadro e vou guardar ela, deixar guardada, com o maior orgulho. Meu, não fala isso, como vai se apaixonar mais por ti ainda. Vai chorar. Vai daí, Daniel. Camisa do Santa Cruz, camisa do Santa Catarina, de Rio do Sul, tem que né? Não uso. Não uso, não, porque eu sei que ela vai estragar com o tempo. Então a gente faz um quadro e deixa guardado, né? De lembrança, né? E para poder contar essas histórias tão bonitas, né? Que a gente viveu, né? E hoje o Santa Catarina nos dá o prazer de poder ver isso, né? O Itamar, ele respondeu aqui, disse que inclusive já está usando essa camiseta que você mandou com muito carinho. Que bom, que bom. Falar nisso, você citou vários títulos, citou várias passagens, vários acessos. É claro que o presidente do Santa tem um carinho todo especial por você, que se ele pudesse te contratar, acredito que teria te trazido aqui, inclusive para treinar o Santa Catarina, mas ele sempre disse, né? O Itamar tá num outro patamar, o Itamar tá um pouco acima. E eu gostaria de citar essa questão de patamar, Itamar. Por que a gente não te vê num clube grande aqui de Santa Catarina recentemente? A gente vê os nossos clubes aqui do estado indo buscar cada técnico aqui, assim, com todo respeito aos profissionais, né, Daniel? Sofrendo com algum tipo de profissional, até mesmo para conseguir acesso, né? E o Itamar tá aí com gabarito de acesso, com gabarito de grandes projetos currículo. E não consegue entrar aqui no sul do país. É por opção sua? É porque os clubes não procuram? Ou porque o seu mercado realmente está mais para o Nordeste hoje, Itamar? Olha, primeiro acho que o mercado meu, o mercado é sempre mais onde você está os últimos tempos, né? Onde você firma os trabalhos, né? Teve uma época que eu fiquei em Brasil de Pelotas, do Brasil de Pelotas para Novo Hamburgo para São José, passei 2 ou 3 oportunidades no Criciúma, no Figueirense, né? No Joinville, perdão. Então, aí você estava no Sul. E há momentos que você, como quando eu vim para cá, por 2010, quando eu vim para cá para o Botafogo da Paraíba a primeira vez, um clube também onde eu já fui
por 3 oportunidades, né? 2010, 2017, não, 2016, 2017, foram 2 anos, e depois voltei acho que em 2021. Então aí você acaba depois Santa Cruz, aí volta para Santa Cruz, então você fica mais naquele local onde você está no mercado, né? Mas também tem outra coisa, tem uma outra situação também, que o nosso futebol, ele mudou muito. O futebol que eu falo, de Atlético Alto Vale, de Juventus, não estou sendo saudosista, não é isso. É que o futebol ele mudou muito. O futebol, quando nós começamos, quando eu comecei como atleta, e, por exemplo, vou citar nomes aí que vocês conhecem todos. Quando nós jogávamos o futebol, era Nilson, Meleca, falecido Neném, Flavinho, Maciel, o Branco, de Taió, o Fava, o Tite, enfim, esse pessoal todo aí de Rio do Sul que jogava futebol. E assim, esse mesmo pessoal tinha em todos os lugares, né? Você conseguia reunir domingo à tarde, lotava 2, 3 ônibus para você jogar em qualquer lugar. Hoje você pagar, você não sei se você consegue arrumar um time de suíço para jogar em algum lugar, a não ser que você pague, pessoal, e de graça é difícil. Então o futebol mudou muito, ele virou um negócio. E quando ele muda, assim que ele passa a mudar, na época também, por exemplo, as famílias iam para o campo, levavam os filhos pequenos, os grandes, a família se encontrava no campo e tinha, um torcia para um time, outro torcia para o outro, então vinha aquela gozação um com o outro, né, a brincadeira, é normal. Hoje em dia, olha como mudou, hoje em dia você vai para o campo, você não pode levar filho, porque pode ser que ele volte para casa morto, você não pode, você tem que sair do campo, tirar a camisa que você está torcendo, botar uma outra, porque se alguma torcida te pega, pode te matar. Então o futebol, ele perdeu aquela coisa bonita que tinha lá atrás. E junto com isso, junto com esse negócio, se tornou um negócio em tudo. Apareceu a palavra empresário, e hoje, se você não é ligado a empresários, no meu caso, eu não tenho empresário. Eu tenho um, que eu sempre falo que ele não mora aqui, ele mora lá no céu, que é Jesus, né? E ele que conduz aonde eu vou trabalhar. Então eu não tenho alguém que responda por mim ou que seja meu empresário. Não, nunca tive e não tenho. Então hoje, se você não fizer parte disso, as coisas também ficam mais difíceis, né? Só que eu prefiro dessa forma. Por exemplo, eu posso dizer isso aqui porque são coisas, a verdade, né? Então não vou estar num programa aqui brincando. Ontem eu recebi um telefonema do presidente do Itabirito, né, de Minas, que joga a Série D. Aí ainda foi que eu falei para ele, como é que algum empresário me indicou para o senhor? Não foi, eles lá numa reunião pensaram num treinador, pensaram no meu nome. Então não foi empresário. Hoje eu recebi um convite, ontem à noite eu recebi um convite do presidente do Azures, a qual ainda estou conversando. Algum empresário me indicou para ele? Não. Ele lembrou do meu nome e me ligou. Então, se você não faz parte dessa rede de empresários, que é muito forte, também as coisas, né? As coisas não são assim tão fáceis, mas eu prefiro assim. Eu prefiro dessa maneira, porque aí eu eu consigo dormir tranquilo, eu consigo deitar e dormir. E eu comecei a ver isso foi num clube que eu trabalhei. Um dia um diretor chega na minha casa, pede para entrar, claro que eu recebi ele bem, e o filho dele trabalhava comigo nessa equipe, mas o filho dele ainda era muito novo, não é por ser novo, ele não tinha ainda a qualidade para jogar no profissional, então ele treinava e eu tentava sempre pós-treino, né, fazer com que ele evoluísse, trabalhando mais, pedindo para ele vir antes, mas para ver se esse menino conseguia, né, evoluir. Aí esse diretor chega lá na minha casa e fala assim, poxa, eu sou um dos patrocinadores master aqui do clube e tal. Eu falei assim, eu preciso que o meu filho jogue. Eu falei, não, ele está nesse processo, ele está trabalhando, só tem que ter paciência, ele ainda está muito abaixo do que é preciso, mas nós estamos trabalhando e vai depender, não depende nem do senhor nem de mim, agora depende dele, né? Ele evoluir e aos poucos a gente vai dando a oportunidade. Não por ele ser novo, mas por ele ainda não estar pronto e não ter a qualidade que eu achava necessário dele ter. Bem, essa foi minha conversa com ele, mas a conversa ficou meio forte, a ponto de ele dizer assim, porque se meu filho não jogar, eu vou tirar o patrocínio do clube.
Eu falei, bem, agora o senhor faz o que o senhor quiser com o patrocínio, faz o que o senhor quiser com o seu filho, agora, quando eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar. Agora não é o senhor, não é ninguém que vai falar para mim colocar o atleta para jogar, porque aí não adianta eu ser treinador, né? Eu tenho que ter as minhas convicções, né? Pode ser erradas, né? Às vezes pode ser erradas, mas eu tenho as minhas convicções, eu não vou por aquilo que alguém acha, né? E aí eu vou fazer o que alguém acha, eu vou por aquilo que eu vejo no dia a dia. Bem, outro dia, reunião com a diretoria me chama, olha, patrocinador, se o filho dele não jogar, ele vai tirar o patrocínio, nós precisamos que ele jogue. Eu falei, então vocês peguem outro treinador que eu não vou ficar. E eu saí desse clube, não fiquei nesse clube, fui embora, e depois veio outra pessoa, né? E o final foi que esse menino acabou não virando jogador, trabalha, né? E eu lamento porque ele foi pressionado, acho que a pressão que exerceram sobre o menino, né, prejudicou ele. Mas então eu não faço parte disso, sabe? Eu vou para dentro do campo, eu olho o trabalho, o treinamento, a doação, a dedicação de cada um, né? E em cima disso eu, junto com a comissão técnica, né? Eu não sou autoritarista, pelo contrário, né? Eu compartilho as opiniões com a comissão técnica e a gente chega num denominador em quem vai jogar, como é que está cada um, e aí vem as oportunidades. Agora, o atleta tem que estar preparado para as oportunidades que vêm. Né, eu trabalho dessa forma. Quando você, às vezes, está num outro meio, você se obriga a colocar atletas, porque se você não colocar, ou se você tem um empresário, eu sei isso, é normal, o empresário te coloca num clube junto, coloca mais 4, 5 jogadores, aí esses 4, 5, se você não bota a jogar, os 4, 5 te derrubam, então é um meio muito difícil. O futebol hoje está um meio muito pesado, e você tem que ter muito cuidado. Até o que eu estou falando, alguns podem não gostar, mas é a realidade do nosso futebol hoje, ela é estampada na nossa frente, no alto nível, né? A ponto de hoje nós termos uma seleção brasileira que tem 5 títulos mundiais, com 5 títulos mundiais, com todos os treinadores brasileiros. Aí nós trouxemos hoje um estrangeiro, tem alguma coisa contra ele? Não, muito pelo contrário, nada contra ninguém, tanto aqui em qualquer lugar, não é isso. Mas a diferença é o treinador ou a diferença está no atleta? Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês aí do programa e para quem está ouvindo. Me diz hoje aí 2 craques, 2 ídolos brasileiros, agora dos últimos 5 anos que o Brasil tem, 2 ídolos, nós somos ídolos do Brasil, como foi Zico, Ayrton Senna, Oscar, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Cafu. Me digam 2 ídolos aí, ó, esse é ídolo, esse é craque, hoje no nosso futebol. Então vocês estão pensando, né? Por quê? Porque não é fácil se encontrar isso. Agora, um tempo atrás, você falava 10, 20, 30 rápido, né? Então eu creio que não é o culpado o comando técnico, que no futebol brasileiro não tem treinador para a seleção brasileira. Eu acho que a mudança, a pergunta minha sempre é, bem, mas tá, não tem treinador, né? Tá, e o atleta? E os craques? E os que fazem a diferença? E o nosso ídolo? Cadê o nosso ídolo? Né? Então, isso aí sumiu, isso aí hoje ninguém discute isso, ninguém pergunta isso, sabe? E é uma coisa que eu sempre pergunto nas reuniões, né? Os treinadores brasileiros não tem ninguém capaz. Tá bom. Então me diz aí, me dá aí 2, 3 craques aí, 2, 3 ídolos. Aí eles ficam olhando um para o outro, isso no meio do futebol, e não conseguem achar. Então, eu acho que o nosso futebol tem que ser visto de uma maneira um pouco diferente. Agora, eu sou uma andorinha, né, cantando, né, ninguém vai, debaixo da chuva, ninguém vai ouvir, mas pelo menos a minha opinião é essa, né, César? Exato. E perfeita opinião, viu? Inclusive tinha uma pergunta aqui já em relação à seleção brasileira, questão de nível de treinadores que o Itamar já matou aqui pro Eduardo Dallabona. O Álvaro só tá lembrando que na foto, o rapaz da foto era o Cabinho, treinador da Caçadorense, Cabinho. No jogo de Júnior Ponta, bom jogador. Vi o Cabinho jogando. Não, eu só queria, nesse gancho do Itamar aí, o Paulão comenta muito isso. Ele diz o seguinte: hoje o maior ídolo do Flamengo é o Arrascaeta, que é a reserva da seleção do país dele. Entendeu? Nós realmente estamos numa dificuldade não é unanimidade lá, né? Não é unanimidade no país dele, é o ídolo da maior torcida do Brasil. O Itamar, o Anilton Regen diz o seguinte aqui, ó: eu ainda vou ver o Itamar conquistar um título
catarinense com o Santa, tá vendo? Um título com o Santa. Com o Santa. Não, um título catarinense com o Santa, meu amigo. Catarinense com o Santa. Ah, coisa tá linda. Aqui, tá escrito aqui. O Leandro Francês tá mandando um abraço pra ti, que é o pai do Enzo. Ele disse que o Enzo Gabriel ia se apaixonar, ia gostar muito de ti se tu viesse trabalhar aqui. Pessoal quieto por aqui, velho. O Elimar Souza, grande Elimar Souza, tá por aqui. Márcio Xereder tá por aqui. Cássio Cunha, grande abraço pra você, né? Uma hora nós vamos aí, né, Cássio? Ele sempre pergunta, uma hora nós vamos aí. Tamar, mais alguma coisa, Daniel? Eu sei que eu tenho que te liberar. Vai lendo aí os comentários. Mas primeiro já vou aproveitando e vou te agradecer, cara. Eu falei que era 10 minutos, já tá aqui comigo uma meia hora, 40 minutos aí. Mas o papo Itamar, todo mundo quer saber. O Rafael Ganhar deu uma mala só no vídeo ou no bastidor lá ele é mais facinho de lidar? O pessoal criou ele criou um personagem, assim, que é uma curiosidade que o pessoal teve, não tivesse muita convivência com ele, mas ele tem uma marra que parece transmite, ou é só um personagem, ou ele é legal mesmo quando ele fez 2 televisões lá e tal? Olha, eu acho que ele muito, como é que eu vou dizer, talvez ele cria esse personagem, porque como pessoa, conversei algumas vezes com ele, uma pessoa tranquila, né, dedicado ao trabalho. Claro que ele já tem é experiente, é um jogador experiente, mas nunca deixou de trabalhar, de treinar. Realmente ele é uma pessoa que muito bem quista lá dentro do clube, né, porque pelas atitudes dele com as pessoas que trabalham, perante ao grupo. Eu tinha pedido a contratação do irmão dele, do Galhardo, que era o volante do Brasiliense, que ele acabou vindo e eu acabei nem conseguindo trabalhar com ele, né, porque ele chegou, acho que num dia, eu saí no outro, mas que também é uma pessoa fantástica, né, e que só veio agregar ao clube, né, mas é mais assim, talvez ele querendo, né, aparentar, enfim, passar uma imagem, né, mas é uma pessoa fantástica, humilde, trabalhadora, né, e outra coisa, um jogador assim que precisa de 2 oportunidades, às vezes pode guardar os 2, às vezes guarda 1, mas essas coisas que criam, que falam, é a nossa internet hoje, né? Então a nossa internet hoje, ela pode tanto falar que eu sou careca e feio, como alguém pode botar lá, algum youtuber lá vai colocar, não, mas ele tá nascendo o cabelo dele, rapaz, até que ele é bonito, e aí todo mundo começa a achar que tá nascendo cabelo. Então, internet hoje é muito, muito difícil, né? Todo mundo fala o que quer, né? É verdade. E o Itamar citou essa questão do jogador ídolo, né? Nós ficamos pensando aqui, e eu acho que vale também a reflexão para a nossa parte de dirigentes, né? O Itamar acabou de mencionar uma coisa muito importante. Ele pediu a contratação de um jogador, o jogador chegou, um dia depois ele saiu. Então, assim, a gente não tem grandes exemplos hoje de gestões longevas no futebol que validam também uma grande sequência da seleção brasileira, né, Itamar? Tá muito difícil também, os nossos dirigentes também, não tem um processo. Hoje nós temos o Palmeiras com o Abel Ferreira, que é um projeto que vai continuar, parece que vai continuar, mas é difícil ter um treinador que fique mais de um ano, que fique até 2 anos no clube de futebol, né, Itamar? Você tem razão, está coberto de razão, mas eu faço a seguinte pergunta, vamos lá. O futebol é resultado, como eu falei, virou um negócio, virou resultado, certo? Vamos lá. Mas não sei se você lembra um pouco tempo atrás, meu pai, minha mãe, rapaz. Rapaz, era para ter botado, né? Depois nós botamos. Aí, ó, tá na tela, ó. O Gede, rapaz, aí é o Gede, a esposa dele, meu pai, minha mãe. Eita, isso. Pra quem não. A Donizete, isso, né, César? O Gede. O Gede teve aqui me visitando, César. O Gede teve aqui me visitando, rapaz. Teve aqui. Ele e a esposa estiveram aqui me visitando. Ele teve aqui essa foto, acho que até foi aqui em casa, não sei se não foi aqui em casa essa foto aí, mas ele teve aqui me visitando, tive a alegria de recebê-lo aqui. Ele ficou poucos dias aqui, foi conhecer um pouco as praias aí e voltou, mas eu tive o prazer de recebê-lo. Daqui a pouco a gente se emociona, né? O seu Ivo e a Dona Isolde, pra quem não sabe, meu Deus, o carinho que eu tenho por eles, tu sabes como é que é, né? Pode dizer que é outro pai e outra mãe que a gente teve no mundo, tu também teve mais de um como eu, né? E eu gosto demais deles, cara, uns queridos mesmo, por isso que eu queria te homenagear colocando a foto do seu Ivo e da Dona Isolde, né? Dona Isolde era... Minha mãe... Fale, pode falar. A minha mãe que às vezes ficava brava com você, César, ela dizia pra mim, né? Eu encontrei o César na cidade.
o César falou que vem aqui tomar um café. Aí passava 2 meses, o César não vinha, ela ficava brava. E o César? Aí cadê o César? O dia ela me pegou na cidade e me deu uma xingada, rapaz. E eu tô devendo essa visita mesmo, pelo amor de Deus. Só para completar o raciocínio, quando eu falei dos dirigentes, se você quiser completar pra gente finalizar, viu, Itamar? Eu te cortei ali. Pois é, você vê bem uma época, não sei se você lembra do Tite no Corinthians, que ele estava para ser mandado embora, você lembra desse fato? Uhum. E vão mandar embora, aí deram mais um jogo ou 2, o Tite permaneceu e foi campeão, você lembram disso? Lembro. Pois é. Lembra. Então, lembro muito bem, claro que eu lembro. O que eu quero dizer com isso? Bem, o dirigente hoje ele vai contratar um treinador. Então, o que se eu fosse dirigente, né? Bem, o que eu quero para minha equipe? Qual é o perfil do treinador? Qual é o perfil dele? Que eu quero para o meu clube. Então, eu sento com a diretoria e a gente juntos traça o perfil do treinador que a gente quer. Bem, aí eu vou no mercado e contrato. Bem, aí vem 4, 5 jogos, o resultado não aparece, o time já está lá, né? O resultado não aparece. Então, toda aquela reunião que a gente fez, a convicção que a gente tinha, não tem mais, troca o treinador, vem outro. Você pode ver que o Campeonato Brasileiro tem isso, né? Tem times que terminam o ano com 5 treinadores, alguns com 4, que é isso, não dá nem 3 meses para cada um, né? E aí trocam, quer dizer, qual é a convicção do dirigente? Né? Então, e ainda o dirigente fala assim, como um aí uma vez me falou assim, ó, eu vou te contratar, o tempo de contrato é tanto, só que se baixar de 60%, aí não tem, a gente não tem multa de rescisão. Peraí, se baixar de 60% de aproveitamento. Mas daí eu só fiz uma pergunta para ele, não, sem problema nenhum, mas o atleta tem isso também? Porque se o atleta tiver isso também, tudo certo. Aí eu posso ter, mas o atleta também tem, porque se só eu tenho que alcançar 60%, o atleta não é correto, né? Porque aí o atleta um se senta, um se acomoda, né? Então o futebol hoje, por isso que eu falo, o futebol mudou muito, virou negócio, mudou muito, né? Os interesses mudaram muito, né? Então hoje é bem mais complicado trabalhar no futebol do que foi nas épocas antigas. Não que o futebol não evolui, não é isso, né? Mas o nosso, particularmente o nosso brasileiro, ele pode ter evoluído em volumes de negócio financeiro, mas em qualidade técnica, em conquistas de títulos, não evoluiu nos últimos 20 e poucos anos para cá, não. Perfeito. Itamar, obrigado pela sua participação. O César vai se despedir. Foi um prazer mais uma vez conversar contigo. A gente espera muito em breve poder estar trocando uma ideia contigo também, viu, César? Pode finalizar. Cara, aí. Obrigado aí pela parceria, né? Obrigado mesmo de coração. Tu sabes o carinho que a gente tem um pelo outro mesmo nessa distância, né? Mas a vida é assim. E dizer que tu tem uma audiência tremenda aqui, né? O Esporte Alto Vale também, mas o pessoal fica aqui mandando foto, mandando pergunta, querendo saber como é que tu tá, né? Então, um grande abraço, cara, obrigado. E vamos te trazer outras vezes aí para participar, bater um papo. E quando vir a Rio do Sul, venha no nosso estúdio. E eu prometo que eu vou visitar a Dona Isolde e o seu Ivo aí. Promessa feita aqui. Ixi, agora... Tá bom, tá bom. Um abraço grande, obrigado pela oportunidade, um abraço ao presidente do Santa Catarina, a todo o povo rio-sulense aí, um abraço aí aos amigos, né, e que Deus me dê a oportunidade de poder em breve passar por Rio do Sul e ver todos vocês aí. Um grande abraço, Deus abençoe.